Sullen começou em 2013, após a dissolução do anterior coletivo, os Oblique Rain, onde 4/5 dessa formação se juntaram a 2 novos elementos e decidiram fazer música progressiva que desafiasse a norma. Dessa colaboração inicial surgiu o nosso álbum de estreia de longa duração, o Post-Human, em 2015. Sullen sempre teve voz, desde a sua fundação. Todos os álbuns editados foram criados por formações que incluíam vocalista. Só recentemente decidimos adotar esta configuração de banda instrumental. E essa decisão é consequência de uma série de problemas que fomos tendo com os últimos vocalistas que trabalharam connosco. Embora as nossas relações pessoais tenham sido sempre saudáveis, nós deparámos sucessivamente com graves limitações a nível técnico e profissional que nos impediam de prosseguir os objetivos artísticos do coletivo. Não foi uma decisão fácil, de todo. Aliás, quem conhece o repertório de Sullen sabe que a maioria das composições são do Marcelo e tem um desenvolvimento extenso de arranjos vocais, não é? Ora bem, ao escolhermos tocar sem vocalista, somos confrontados com implicações várias que nos obrigam a uma transformação e reestruturação das músicas que escolhemos para tocar ao vivo, não é? Isso traduz-se em muitas horas de trabalho e ensaios para compatibilizar o quinteto com o repertório antigo. Por outro lado, esta mudança permitiu-nos integrar um novo baixista, o Kevin, sendo que eu fui transferido para as teclas, e isso ajudou a consolidar a banda num nível técnico e musical que é fundamental para o tipo de repertório que nós queremos desenvolver no futuro. Caronte é um espetáculo projetado sob a premissa de uma experiência audiovisual única, de caráter simultaneamente performativo e cinematográfico, explorando diversos universos sonoros e visuais nos seus contrastes e similaridades. O conceito, que está na base do mesmo, inspirado na figura mitológica do barqueiro de Hades, estabelece a ideia de limbo, de um processo de transição e mutação, numa alusão, por assim dizer, à jornada atribulada do projeto ao longo destes quase 10 anos desde a sua formação. Este espetáculo será gravado e filmado para edição posterior, em formato de álbum ao vivo, e uma das particularidades do mesmo será o facto de contar com uma grande parte do repertório a ser apresentado em forma de estreia absoluta, tornando a experiência absolutamente singular para o espectador. Sim, e nós escolhemos Dúlmia para fazer a primeira parte destes 2 concertos, o concerto no Porto, agora em julho, e em outubro, em Carcavelos, porque a música da Dúlmia também reflete um bocadinho este tipo de imagens e sonoridades que inspiram o trabalho de Sullen, embora, obviamente, a sonoridade de cada um dos projetos seja muito, muito diferente, não é? Eles são projetos muito diferentes entre si, mas nós achamos que, em termos da construção do espetáculo, que era uma boa escolha, era um bom arranque da experiência de espetáculo que as pessoas vão ter. Do ponto de vista de produção, é-nos bastante fácil materializar as ideias, pois temos espaços de trabalho, estúdios, equipamentos e temos as competências necessárias à concretização dos nossos projetos. E quando é preciso, recorremos a profissionais, como o Rui Barreiros, por exemplo, que nos faz som neste espetáculo, o Fernando Maia, que faz a luz, e a equipa da Cold Blur, que faz os nossos videoclipes, como por exemplo o da Longing, que lançámos há pouco tempo, e essa equipa vai filmar este concerto no Teatro Helena Sai Costa. Portanto, nesse aspecto, é fácil para nós fazer as coisas. Dá trabalho, mas temos os meios todos e as capacidades e tudo. Quanto à apresentação ao vivo e a divulgação da nossa música, aí é diferente. Aí nós deparamos-nos com sucessivos obstáculos que são muito difíceis de transpor. Desde mentalidades retrógradas que tentam catalogar os Sullen
mas num entendimento muito medíocre e limitado das nossas características musicais e portanto falham nessa catalogação. Até à ubíqua situação da falta de dinheiro e de condições logísticas para concretizar um espetáculo desta envergadura. Em parte, as dificuldades que nós encontramos devem-se ao nosso próprio grau de exigência, não é? Porque ao fim destes anos todos a formar projetos e a gravar discos e a tocar ao vivo por toda a parte, fomos ficando menos disponíveis para amadorismo, e isso leva necessariamente à diminuição das possibilidades de espaços e entidades com quem possamos trabalhar. Por tudo isto, nós temos privilegiado um modus operandi em que tocamos menos vezes, mas cada concerto é um espetáculo mais valioso, em que tudo é orquestrado ao pormenor e o público sente o valor que tem para nós, em vez de fazer as coisas às 3 pancadas e sem brio e sem dedicação e sem consideração pelas pessoas que saem de casa para nos ver. Eu acho que é possível mencionar um sem número de artistas e projetos do meio musical contemporâneo que influenciaram desde sempre a sonoridade progressiva e mais experimental de Sullen. Lembro-me assim de Textures, Asbjørn Svensson, Porcupine Tree, Opeth, Gary Numan, os próprios Nine Inch Nails, mais recentemente se calhar o próprio Tigran Amazian, Tool, toda a gente conhece, The Contortionist, Meshuggah. Mas a verdade é que seria extremamente redutor deixar de referir outras grandes referências da música de outrora até, e mesmo do próprio cancioneiro tradicional. Como músicos ecléticos que somos, gostamos de ouvir tudo, somos sensíveis a tudo isso e falo, por exemplo, de Claude Debussy, Erik Satie, o próprio Zeca Afonso, que inclusivamente até no nosso álbum de estreia fizemos uma referência ao mesmo, uma ode ao seu trabalho, com uma abordagem a um tema do mesmo, com uma roupagem completamente distinta. O próprio Maurice Ravel, as vozes búlgaras, Jethro Tull, do rock progressivo, rock sinfónico dos anos 60 e 70, Queen, Steve Reich e os carros ali fora. Mas a verdade é que, além de tudo isto, as próprias linhas conceptuais do projeto sempre tiveram como estímulo primário muitas outras artes, nomeadamente as visuais, a parte do teatro e do próprio cinema, sempre numa ótica mais experimental e obscura. A parte das ciências humanas, uma filosofia, sociologia, psicologia. E, por exemplo, uma das experiências mais interessantes nesta perspectiva artística mais global, mais abrangente, foi quando, há uns 10 anos atrás, na verdade, 2013, eu e o Ricardo estivemos envolvidos num espetáculo de teatro, cujo conceito e conjugação de elementos culminaram num produto artístico que desafiava a norma, muito por força dos seus contrastes, porque estamos a falar de uma obra de meados do século XIX, com música com um caráter e instrumentação totalmente vanguardista, e o resultado, a meu ver, e o Ricardo de certeza concorda comigo, não poderia ter sido mais interessante e mesmo até agradecido pelo público. Sim, eu próprio trabalho como compositor, sonoplasta e desenhador de som para teatro há praticamente 20 anos, vai fazer 20 anos agora, em 2025. Portanto, estive sempre muito próximo destes universos de cruzamentos disciplinares, de muitas formas diferentes de expressão artística, não é? As várias artes cênicas, as várias artes plásticas e no fundo, como o Marcelo também sempre teve uma paixão por cinema, por artes visuais e por aí fora, acabamos por trazer muito disso para o trabalho que fazemos em Sullen e nos outros projetos que temos, mas concretamente em Sullen isso afeta absolutamente tudo, desde a forma como nós produzimos em termos sonoros a música, as escolhas que fazemos, as capas dos álbuns, até coisas mais
subtis, como certas opções da forma como gerimos as redes sociais, o Bandcamp, o site e por aí fora, tentamos sempre que haja uma intenção visual, artística, conceptual muito clara e muito consolidada, não só na música, mas em todas as coisas que lhe são acessórias. E é por aí. É assim, agora que nós nos redefinimos como coletivo instrumental e começamos a integrar na música de Sullen elementos mais jazzísticos e sonoplásticos e eletrónicos, é mais plausível que conseguimos alcançar novas pastagens, além fronteiras. Principalmente na medida em que nos distanciamos destas conotações de rock e metal e nos começam a encarar mais como um projeto de fusão contemporânea, de jazz contemporâneo, música alternativa, enfim. Lá está, embora se calhar agora seja ainda mais difícil de catalogar Sullen em termos de géneros musicais, a verdade é que esta diversidade nos poderá permitir sermos acolhidos numa maior variedade de contextos, justamente pela diversidade musical que é intrínseca ao projeto e porque não faltam por aí espaços e festivais e lugares onde essa diversidade é acarinhada. Importa referir que em toda a sua história os Sullen, também por força das circunstâncias nacionais de que falávamos há pouco, sempre tiveram um olhar no estrangeiro. Por exemplo, nós quando é que foi? Foi 2018, 2019 que fomos agenciados pela acho que já foi posterior a isso, na verdade. Começámos as conversações em finais de 2019. Depois foi a pandemia, não é? 2020 e 2021, exatamente. Que fomos agenciados pela Instrumental no contexto do lançamento dos 2 atos do Nó dos Tollens, que são os nossos álbuns mais recentes, e que tivemos distribuição da Blood Blast em território europeu e norte-americano, quer dizer, e mundial, mas sim. O foco, principalmente a nível de PR, não é? e de divulgação, foi nessas zonas. Mas lá está, nós sabemos reconhecer que os assuntos internos da banda, não é? Estas mudanças que aliás deram origem ao termo Caronte, não é? Como o Marcelo falava há pouco, essas circunstâncias protelaram um bocadinho a evolução nesse sentido da banda. A ver se agora, com este live álbum que vamos lançar em breve e com um novo álbum que já temos em produção, se conseguimos dar os próximos passos rumo a essa expansão internacional.